Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é domingo, dia 23 de agosto de 2026 e o propósito desse vídeo é dar continuidade ao estudo do livro De Minha Vida, do Goethe, que aliás eu esqueci de pegar o volume aqui agora, mas enfim, eu vou dar continuidade. Eu acho que eu já fiz pelo menos um vídeo a esse respeito, né? Com respeito a este livro. Se eu não me engano, até com a participação do Felipe, e esse aqui vai ser o segundo, né? Para quem não se lembra, ou para quem não viu, eu recomendo que veja ou reveja o vídeo que está disponível para vocês. Como eu já tinha dito antes, inclusive, a minha ideia agora é me aprofundar numa análise mais detalhada desses livros, dessas coisas que eu trabalho aqui para vocês, para não fazer uma coisa corrida e até pelo contrário, né, fazer uma coisa mais bem feita, mais detalhada, mais bem feita, né, mais bem cuidada, né, um trabalho mais aprofundado, digamos assim, de acordo com cada ideia. Então, às vezes eu estou lendo um livro, eu vejo muito potencial para fazer comentários e eu acabo, pela pressa de querer fazer, por exemplo, um vídeo só para vocês, para explicar de uma vez por todas, né, tudo que eu acho a respeito de um livro, né, eu acabo tendo que resumir muito, né, e como eu já falei para vocês, em alguns casos eu já fiz do outro modo, mais de um vídeo para um livro só. Foi o que aconteceu com Agostinho, Tomás de Aquino, Kant, entre outros, né. E aqui com a autobiografia do Goethe eu estou fazendo a mesma coisa para vocês, tá bom? Eu vou lembrar novamente e pedir novamente que quem não tenha se inscrito no canal ainda, no canal novo, onde eu estou publicando este vídeo aqui, eu vou pedir por favor que faça isso para me ajudar, porque esse tipo de gravação aqui é muito mais fácil fazer através de live, né? Até porque eu consigo também monitorar o feedback imediato de quem estiver assistindo. É uma coisa que fica mais fácil de fazer e também dá mais oportunidade para vocês participarem, né? Só que para fazer live o YouTube exige que eu tenha acho que no mínimo 50 inscritos, então eu peço por favor que vocês se inscrevam, porque a gente já está com 12 inscritos, né? Eu agradeço a quem se inscreveu, mas está faltando bastante ainda, né? Nesse canal novo, então eu peço a ajuda de vocês. O título deste vídeo, que é o mesmo título de um artigo que eu já publiquei no meu site, é Como Goethe Poderia Ter Amado a Deus e a Gretchen. Nós estamos aqui no final da primeira parte da autobiografia dele. Na verdade, já estamos no começo da segunda parte, né? Então ele já saiu da infância dele e está entrando na juventude. Para quem não se lembra, ou não assistiu o vídeo anterior, o Goethe, ele conheceu uma moça chamada Gretchen, né? Ele se apaixonou por ela, teve um interesse romântico por essa moça, só que ela acabou se envolvendo com alguns elementos não muito bem-vindos ali na cidade de Frankfurt, sobre o Meno, né? Tanto quanto o próprio Goethe também se envolveu com esses elementos não tão bem vistos, né? Deixa eu colocar essa câmera um pouco mais para lá, pronto. Então, ele acaba se afastando dela, ele se lamenta, né? Mas depois isso acaba tendo um revertério e é a partir daí que vai começar a minha análise aqui. Digo eu, a certa altura, justamente na transição da infância para a juventude, o autor relata que finalmente conseguiu se livrar da obsessão por Gretchen, quando descobriu que esta tinha por ele um sentimento de irmã mais velha, como se fosse sua protetora. Ele logo corrige sua estima por esta governanta de meninos, que é a expressão que ele usa. Mas, curiosamente, não tem tanta facilidade para se livrar da pura imagem de Gretchen. Considera isso algo incômodo, mas só porque não separa o eterno do transitório. Ou seja, a sua Gretchen ideal, que sempre lhe pertenceu,
daquela outra real que foi apenas conhecida na experiência limitada de uma manifestação imperfeita daquele ideal. Então aqui eu já estou resumindo, na verdade, o problema, né? Nós não podemos nos frustrar com a realidade se nós entendermos que o que esta realidade que nós experimentamos é em relação ao ideal. O que esta realidade é com relação ao ideal é apenas uma amostra, né? É apenas um sinal daquilo que pode ser. Se você entende as coisas dessa maneira, é mais fácil você lidar com estas frustrações, né? Porque nós temos apetições que não serão atendidas, satisfeitas pela vida neste mundo tal como esta vida é. Mas não tem problema, porque você entende que este mundo aqui é justamente uma manifestação da mistura daquilo que é bom com aquilo que não é. Aquilo que é bom para nós, na nossa perspectiva, né? E aí justamente já se encontra uma série de falhas, porque a nossa perspectiva ela é limitada e defeituosa, né? Por isso que a gente tem que aceitar que a gente tem as apetições, a gente tem o desejo do bem, esse bem não se realiza, mas ele nunca deixa de ser possível, e é aí que a gente deposita em Deus a realização desse ideal no futuro, né? Essa é uma solução simples, idealista, mas que o Goethe não faz. Não segue, né, por esse caminho. Então o que está acontecendo aqui? Para ficar bem claro, né, para vocês. Essa Gretchen, ela tem que dar depoimentos para as autoridades de Frankfurt. Antes dela ser... Não sei se ela foi expulsa, exilada, ou se ela mesmo decidiu se retirar da região para não ter mais problemas, né? Mas enfim, ela foi embora. Mas ela deixou um depoimento a favor do Goethe, falando, não, eu conheci ele entre essas outras pessoas que eram procuradas pela polícia, né? Por fraude, pessoas que fraudavam documentos, né? Eu conheci esse rapaz aí, esse Goethe, mas ele não tem problema nenhum. Ele não tem nenhum envolvimento com nenhum problema na esfera criminal. Então, na verdade, ela dá um depoimento favorável a ele. E é nesse contexto do depoimento favorável a respeito do Goethe que ela diz que ele vê ele como se fosse um irmãozinho mais novo, que ela tinha um certo carinho fraternal. E ele fica sabendo disso e fica puto, porque ele achava que ela estava arrastando uma asa para ele, né? Querendo corresponder de alguma forma ao amor romântico dele, né? Então esse é o problema. Ele fica decepcionado com ela como pessoa, mas ele não se esquece da imagem dela, que muito impressionou a ele, né? E quando ele se lembra da imagem dela, ele fica atormentado, ele sofre, né? De fato, Goethe parece não ter recursos filosóficos para entender o idealismo. Para se curar de vez da paixão obsessora, resolve estudar filosofia. Mas admite que não consegue entender muita coisa. Chega a confessar a sua predileção pelo estoicismo. E só quer saber de uma filosofia que legitime a mistura, porque o que lhe interessa é a continuidade e o aprofundamento deste estado. A ideia de separação ou santificação lhe deveria ser muito estranha, como a de qualquer abstração de ente e essência. Então, para se distrair do problema da Gretchen, ele vai estudar filosofia, mas ele não estuda a melhor filosofia. Ele se interessa, por exemplo, né, com o estoicismo. Ele se interessa pelo estoicismo, que é uma filosofia de segunda categoria, para não dizer terceira categoria, né? O estoicismo é de uma época da filosofia grega, a época chamada helenística, que é considerada decadente, né? Quer dizer, você tinha com Sócrates, Platão e Aristóteles um nível elevado, e aí é um desastre, né? Com o estoicismo, entre outras filosofias, o epicurismo, ceticismo, etc. E você só vai ter uma recuperação de algo, de um vigor filosófico mais forte, justamente com Plotino e Agostinho, né? Muito mais tarde. Então, o interesse pelo estoicismo costuma partir de pessoas filosoficamente mal formadas, ou até, por exemplo, incapazes de compreender, que ele até é bem honesto, ele confessa que é o caso dele aqui, o que não nos surpreende, porque ele é muito jovem. Eu não sei que idade ele tem aqui, mas deve ter o quê? Nem 18 anos. Né? Então é normal que um jovenzinho de 18 anos fique impressionado com o estoicismo. Né? Não quer dizer que isso vai fazer bem para ele. Né? Então ele não tem ideia de separação.
Ele tem a ideia justamente de continuar buscando uma filosofia que de algum modo legitime a mistura ou rejeite o limite, né, que são as duas hipóteses, os dois erros, as duas falhas da dialética do Ouroboros. É nesse caminho que ele está indo, embora a decisão dele aqui não esteja clara ainda, porque ele é muito jovem. Então, em primeiro lugar, que Goethe não tenha podido se desencantar com a imagem de Gretchen com a mesma facilidade com que se desencantou pela sua pessoa é um excelente sinal. Isto é meio caminho andado para a separação. Através do dom do louvor, restaria a Goethe a tarefa fria, contemplativa e segura de resgatar a origem primordial desta imagem. Isto não tem nada a ver, porém, com os arroubos do sofrimento do jovem Goethe, assim como também do seu jovem Werther, por sinal. É uma indagação calma e profunda. Então, nessa circunstância de sofrimento de juventude, é difícil ter o tipo de frieza necessário para enxergar essas coisas que eu estou falando, né? Por isso até que geralmente a filosofia é uma coisa de maturidade, tá? Se interessar por filosofia antes dos 40 anos de idade é estranho. Não quer dizer que não funcione, por exemplo, no meu caso funcionou desde os 18 anos de idade eu estudo filosofia, mas isso é uma exceção. A regra é que as pessoas não tenham calma e tranquilidade para estudar filosofia quando é jovem, né? De onde veio a beleza da imagem de Gretchen? É o tipo de pergunta que ele poderia se ter feito, né? De onde veio a beleza da imagem de Gretchen? Que belo é esse que produz essas manifestações variadas no tempo, expressões que dão um testemunho seu, mas que nunca o contém. Por este caminho reflexivo, Goethe poderia ter descoberto o louvor e, com este dom, o poder de transformar o que era um psiquismo doentio, gerador de sofrimento, num gozo cheio de repouso e júbilo. Afinal, de que adiantaria Goethe conhecer Gretchen, se não fosse para alcançar, através desta experiência concreta, o amor pleno? Sendo o amor a razão da existência de todos os seres, este seria o caminho da felicidade para o nosso autor. Reconhecer na manifestação daquela imagem amável a ideia plena dessa beleza eternamente possuída no tesouro do reino do céu e a amabilidade daquela outra singularidade que ele conheceu vestida com a forma que ele atraiu inicialmente. Então, qual é o caminho amoroso para solucionar o problema do jovem Goethe, né? É fácil. Ele reconhece naquela beleza que ele está procurando na Gretchen, que a própria Gretchen já recusa para ele, de certa forma já se transforma numa outra coisa, mas ele se lembra da imagem e ele respeita essa memória de uma imagem que já é uma projeção ideal. Isso o relaciona com Deus, ele pode amar Deus através dessa imagem, manter a promessa, a preservação dessa imagem como uma promessa de Deus para ele na vida eterna, nesse tesouro do reino do céu. E por outro lado, ele pode ver esta mulher que ele conheceu, que tomou essa forma temporariamente na vida dele, ele pode vê-la como uma pessoa igual a ele próprio. Ou seja, amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, o amor a Deus e o amor ao próximo, que são o primeiro e o segundo mandamentos, eles estão disponíveis até para esse jovem aqui, como para qualquer pessoa que fizer uma reflexão, desde que queira pensar e entender as coisas desta maneira, né? Goethe teria, assim, a partir dessa sua experiência incômoda e sofrida, as mais seguras razões para amar a Deus e a Gretchen. A Deus por ter lhe dado as primícias de uma beleza eternamente amável, como parte da sua herança na eternidade, e a Gretchen por poder apreciar a jornada dessa sua alma irmã por este mesmo mundo, sendo grato por aquele instinto fraternal dela e desejando-lhe todo o bem na sua vida na presença de Deus. Ou seja, ele poderia querer apenas o bem dela. E essa frustração ele poderia jogar simplesmente no estado de mistura. Atribuir isso a um problema temporário. Por enquanto as coisas estão misturadas mesmo. Mas o que tem de bom ali é divino, não é da Gretchen. Não é de uma realidade fugídia, né, que está escapando a qualquer momento. Isso é eterno, já está preservado com Deus. Por outro lado, essa mulher, que bom, ela deu um testemunho a meu favor para a polícia, né? Ele não poderia ter visto dessa maneira? Poderia.
ser grato por isso, falar, nossa, que bom, a Gretchen deu testemunho a meu favor, ela cuidou de mim como uma irmã, que bom que eu tive uma pessoa assim na minha vida. Eu estava confuso, eu estava querendo outra coisa com ela, mas agora eu já entendi que eu tenho que colocar todo o meu desejo em Deus e ser grato por esta mulher que eu conheci, que me beneficiou, e querer que ela seja feliz e abençoada por Deus tanto quanto eu. É isso que ele tinha que ter feito, né? Aí o sofrimento desaparecia. Porém, parece que o nosso autor começa a mostrar a sua predileção pela mistura, como tantos filhos de Adão fazem. Se a Gretchen concreta aqui e agora não pode ser experimentada tal como ele a deseja experimentar, já não importa mais, pode ser desprezada nas suas boas intenções ou até algo odiada por não ter correspondido ao desejo de Goethe. Isto é um sinal daquela traição ancestral do desejo de poder contra o amor, que é um tema clássico aqui do meu trabalho, né, da minha filosofia, para quem já conhece. Então é a traição do amor em nome do poder, seja o poder de legitimar a mistura, então que você quer ter o domínio da mistura, o domínio gnóstico da mistura, mais poder, mais expansão, legitimando esse estado de coisas, né, e rejeitando a separação. Por outro lado, pode ser também a negação do limite, que é o caminho, inclusive, da filosofia estoica pela qual ele se interessou. Né. As escolhas filosóficas iniciais de Goethe mostram essa tendência. Sua predileção pelo estoicismo, por exemplo, evidencia esse fracasso espiritual. Prefere tornar-se mais resoluto e resistente, mais senhor de si mesmo, supostamente, do que obter uma compreensão profunda do sentido da sua experiência com Gretchen. A diferença é que o estoicismo é mais atraente a uma alma orgulhosa, enquanto a admissão da amabilidade, seja da imagem ou da realidade de Gretchen, requeriria a confissão de um estado precário, vulnerável e fraco, que só poderia ser resgatado por um poder verdadeiramente divino. O homem que não encontra a salvação em Deus está fadado a fracassar na sua crença em si mesmo. Né? Então, você veja, ele quer ser forte diante da situação. É isso que o estoicismo oferece para ele. Né? Você tem que resistir, você tem um controle dos seus estados interiores e tal. Peraí, por que você não pode ser frágil e fraco e admitir que você gostaria que a realidade fosse de uma maneira que ela não é? E você não deixe de acreditar que esse ideal é bom. É uma maneira mais fiel, mais fidedigna, mais legítima, mais verdadeira, mas mais frágil. Né? Então, como eu disse aqui, né? Esse estado precário, vulnerável e fraco só poderia ser resgatado por um poder verdadeiramente divino. Ou seja, o ser humano ele só consegue encarar a sua verdade sem mentira com Deus, confiando em Deus. É o único jeito. Senão ele vai mentir para si mesmo, que ele é outra coisa, que ele gostaria de ser outra coisa, que ele gostaria de outras coisas que ele não gosta realmente. Né? Para ficar sem mentira, você precisa de Deus. Observemos atentamente que dois erros se tornam possíveis, confirmando a dialética do Ouroboros, entre a legitimação da mistura ou a negação do limite. E isso já na experiência deste jovem Goethe. Por um lado, ele pode aceitar como trágico o fato de que a sua petição será em alguma medida, sempre frustrada, o que lhe conduziria a um fatalismo e talvez a um desejo de domínio ou de sorte, as virtudes ou fortuna de Maquiavel, e por outro lado ele pode se aprofundar nessa linha estoica de morte espiritual e avançar na negação da qualidade da graça experimentada, até, talvez, chegar na rejeição de toda a realidade e de toda possível apetição. Mas deixemos estar por enquanto, porque o relato só alcançou, por enquanto, o começo da juventude do autor. Então, é muito cedo, né? É muito cedo para a gente tirar essas conclusões, porque ele é muito jovem. O que ele vai fazer com a vida dele? Não sabemos ainda, né? Pelo menos nesse livro. No Viagem à Itália, a gente já tem uma certa ideia de que ele vai caminhar para a direção do humanismo e da legitimação da mistura. Mas nesse livro, ele já deu a entender que pode talvez ir por outro caminho. Então, por exemplo,
Quando a gente vai para a literatura do Goethe, que ele produziu, por exemplo, Os Sofrimentos do Jovem Werther, né? Você vê ali uma linha trágica, que tem a ver, talvez, com essa visão estoica, né? De que a gente tem que resistir, ser fortão e tal. Mas que, obviamente, é um fatalismo sempre meio frustrado, porque você não pode mudar a realidade de que você não tem o poder para tornar a vida e o mundo aquilo que você deseja que ele seja. Né? Então você tem uma petição, que é um desejo, que ele não pode se realizar aqui. O que você faz com isso? Você aceita que você só pode realizar algo imperfeito, que é a condição da mistura, ou você mente de que o que você deseja não é desejável, o que você apetece não é apetecível, e finge que você quer outra coisa. A solução com Deus, através do idealismo saudável, é você fazer, como diz a Escritura, depositar todas as suas esperanças em Deus. Aí tá tudo resolvido, porque aquilo que eu não posso realizar aqui, Deus pode realizar para mim na outra vida, não tem problema nenhum. Eu não estou perdendo nada de bom. É impossível perder algo de bom, porque o bom é Deus, é aquilo que está com Deus, e tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é satisfatório de verdade vem de Deus e está preservado para a eternidade. Só que se você não tem Deus, você cai num dos dois problemas, né? Ou você vai querer legitimar o mal misturado com o bem, as trevas junto com a luz, e fica por isso mesmo, a legitimação da mistura. Ou você vai querer rejeitar que aquilo que você deseja seja realmente bom. Você vai começar a negar a bondade da experiência da realidade concreta que você vive. Né? Então, o caminho certo é o da separação de luz e trevas, da confiança em Deus e na vida eterna, certo? Outros modos de você traduzir essa coisa aqui simbolicamente, se você quiser, você pode ir lá para o Apocalipse e interpretar isso como as soluções da igreja da Laodiceia, que seria a igreja da mistura, né? E a igreja de Éfeso, que seria a igreja da negação do limite. Né? Ou seja, cada uma com um certo sabor gnóstico, para a direita ou para a esquerda, né? Cada uma de um lado da dialética gnóstica do Ouroboros, e no caminho correto apenas a igreja da Filadélfia, que ela mantém quente o seu coração, a sua esperança, o seu desejo pela vida, mas com Deus, não aceitando a mistura de luz e trevas. Tendo a esperança de que Deus vai fazer a separação, Deus vai fazer a santificação e vai dar tudo certo no fim. Né? Então, obviamente, é muito cedo para dizer qual vai ser a opção do jovem Werther, mas por enquanto a gente já vê que ele, pelo menos nessa idade, como aliás é muito comum, né? Vamos ser bem generosos com Goethe, né? Que jovem, nessa idade aqui, menos de 20 anos de idade, tem recursos, né, emocionais, psíquicos ou espirituais mesmo, para lidar com isso da melhor forma. Não é fácil, né? Então, por enquanto, nós vamos ficar por aqui e vamos ver no que vai dar essa jornada, né? O que vai dar a continuidade dessa jornada de minha vida do Goethe, tá bom? Agradeço a todos que tenham assistido a este vídeo e eu peço mais uma vez que aqueles que não tenham se inscrito, que se inscrevam no meu canal novo, tá bom? Para ajudar, porque a partir de 50 inscritos deve já ser possível fazer as lives, que eu acho que é uma coisa muito melhor para todos nós. Também quero avisar outra coisa, não só eu desfiz, né, o grupo do WhatsApp, mas eu também desfiz o grupo do Discord, porque eu quero focar apenas no YouTube por enquanto, que eu acho que é melhor para até alinhar os nossos interesses. Eu quero que o YouTube cresça, né? Que, se possível, tenha mais inscritos e mais atividade aqui. Esquece o WhatsApp, esquece Discord, esquece tudo. É aqui que a gente tem que ter mais atividade. Então, gostou do vídeo? Compartilha, dá o like, comenta, se inscreve no canal. Vamos fazer isso por enquanto e focar apenas no YouTube, tá bom? Acho que é isso. Agradeço a todos que tenham assistido e eu vejo vocês na próxima, se Deus quiser, que eu não sei quando vai ser, mas eu vou fazer mais vídeos o mais breve possível, tá bom? Muito obrigado, tchau, fiquem com Deus.